Salve, salve galera! Buenas, Rodrigo Ciríaco na área, diretamente aqui das dependências do Teatro Flávio Império, para mais uma edição do Casa Poetcast, seu podcast de arte, cultura, literatura, poesia e educação. Primeiro a gente vai rodar a vinheta e já apresento o convidado dessa edição. Roda a vinheta aí! Estamos de volta aqui, Rodrigo Ciríaco na área, agradecer vocês pela atenção, pela audiência, aqui nas dependências do Teatro Flávio Império, com mais um Casa Poetcast. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui, Rai Lima. Muito obrigado pela presença, satisfação imensa tê-la por aqui. E só para informar, nosso Casa Poetcast tem produção geral da Casa Poética, produção audiovisual da Sigo Som e realização do Teatro Flávio Império, ligado à Secretaria Municipal de Cultura. Tudo bem, Rai? Tudo bom? Prazer estar aqui com você, prazer ter essa oportunidade, né, de conversar com você, de conversar brincando e brincar refletindo. Exatamente. Sempre é bom a gente falar sobre arte, cultura, com descontração, com essa troca. Eu gosto muito, sempre enriquece bastante. Rai, a gente sempre começa falando um pouquinho das origens, né? Com o Gênesis ali, começando pelas origens. Conta um pouquinho pra gente de como foi aí o Rai na infância, essa primeira fase, da região que você morava. Conta um pouquinho pra nós dessa história. Pareço outro, mas eu sou eu desde menino. Pareço outro, mas eu sou eu desde menino. É que a paisagem e a linguagem redefiniram o meu destino. A paisagem e a linguagem redefiniram o meu destino. A minha sorte, escapei daquele sino para cumprir minha diáspora, como muitos nordestinos, para cumprir minha diáspora, como muitos nordestinos. A minha língua carrega os sons da minha sina, da sequidão que emana Caetinga, brota em mim a alma nordestina, da sequidão que emana Caetinga, brota em mim a alma nordestina. E das divinda solidão que sinto agora, e das divinda solidão que sinto agora, não é do ser que nasceu livre, quando lembra a alma chora. Não é do ser que nasceu livre, quando lembra a alma chora. Não é do ser que nasceu livre, e quando lembra a alma chora. Pois é. E falar de origem, eu tenho uma ideia que a gente nasce muitas vezes, né, e renasce. A cada lugar que a gente vai vivendo, vai experimentando, vai interagindo, a gente vai também renascendo, né? Mas meu primeiro nascimento, quando eu nasci pela primeira vez, na cidade de Mataraca, Paraíba, que é a última cidade do litoral da Paraíba, no sentido do Natal, né, ali, que tem a praia de Barra de Camaratuba, e do rio Camaratuba, que é um rio muito importante para nós, e que certamente esse rio e esse mar marcaram muito esse nascimento, né? Além dos meus
ancestrais, né, meu pai Luiz, minha mãe Antônia, minha avó Aninha, né, minha avó Francisca e meu avô João, né? E esse povo todo, essa mistura de negro com índio ali, mas tem uma boa parte da minha ascendência que é os potiguaras, que hoje habitam muito mais uma cidade vizinha, porque é só atravessar o rio Camaratuba que você já está em Baía da Traição, que é uma cidade constituída praticamente de comunidades potiguaras, né? Só o centro da cidade, a sede, que não é considerada uma comunidade, que chamam de aldeia, mas é uma nomeação que muitas etnias não aceitam essa nomeação, mas essas comunidades. E eu venho daí, venho do útero da minha mãe, ao mesmo tempo que desse útero do Camaratuba, do mar, da Barra de Camaratuba, das lagoas, muitas lagoas, da Mata Atlântica, que era ainda muito potente, né? Então me criei, a minha infância foi toda dentro desse contexto, né? Desse espaço de criação, de recriação, de nascimento, de renascimento, né? Desse processo de vida que isso para mim foi fundamental, né? Na minha trajetória A como criação ser humano. comunitária ali também. E essa coisa da comunidade que vai se constituindo também dessa relação com esse rio, com esse mar, com essas lagoas, com a Mata Atlântica, com esses bichos, com esses seres, outros e outras, né? As árvores, os passarinhos, né? Os peixes, camarões, isso tudo vai constituindo. E essa coisa do ponto de vista cultural, daquilo que era a manifestação muito forte, que tem o pastoril, a lapinha, o coco, né? Que ainda hoje se conserva o coco, e aqui lembrando de uma grande mestra do coco, do pastoril, da lapinha, né? Do drama, né? Que o drama é o teatro, talvez uma das formas de teatro popular mais antiga, né, do nosso país, e que se fazia também nas escolas, se fazia nas comunidades. O pastoril, segundo o Luiz Mendonça, o mestre Luiz Mendonça, que vem do Movimento Popular de Cultura de Pernambuco, ele dizia que o pastoril era o teatro de revista nordestino, né? E realmente é de uma alegria enorme. Tudo isso, né, vem me ajudar a me fazer como pessoa e também a me fazer nascer pela primeira vez com toda essa potência, né, a ser uma planta robusta, uma planta com muita vontade de viver. Eu acho que esse primeiro nascimento foi muito importante para criar coragem e sair de lá para outros nascimentos. Você vem de uma família com filho único, muitos irmãos. Como que é essa composição familiar? Não, também, eu estava outro dia assistindo a um videocast aqui do Marcelino Freire, e ele falava da família dele, era grande, então, maravilhoso, o nosso querido Marcelino Freire, e ele falando né, da prole bastante ampliada, né? E a minha também, somos 9 irmãos, né? 5 homens e 4 mulheres, e é uma família bastante grande também, e todos vivos, apenas um, né, falecido, e moram. Só tem um que mora no Rio Grande do Norte, o restante ainda mora lá na Paraíba, né? Alguns moram em João Pessoa, tem uma irmã, e os demais
moram em Mataraca ainda. E para mim é uma alegria, por exemplo, eu vou visitá-los e essa memória toda dessa infância vem, é sempre reconfortante lembrar e viver isso. Alguns outros também enveredaram pelo caminho da arte, da cultura, Ray? Não, assim, eles caminharam por outras trilhas, né? E eu venho me encontrar com essa arte que já estava dentro de mim, né? Mas ela vai se revelar no Rio de Janeiro, isso já no final dos anos 70 e início dos 80, quando a gente vai também acessar o teatro, a poesia de rua, a poesia de bar, os movimentos culturais, naquele período ainda a gente saindo de uma situação de muita opressão, de muito medo, ditadura militar, dos anos 60, e a gente que perdurou ali até 85, assim, do ponto de vista formal, né? Mas ela foi um pouco mais além, porque essas coisas não desaparecem assim, não é? As narrativas, né? A gente tem uma narrativa forte da questão da ditadura militar, do militarismo, até agora, né? Hoje, muito forte ainda, muito engendrado na sociedade, na política. Muito forte, muito forte. E isso também não é uma coisa de agora, né, dos anos 70, né? Isso é desde do processo colonial, né, de que a gente, que essa coisa nos persegue, que essa coisa ela e se retroalimenta em tempos com mais força. Mas ela nunca saiu e muitas vezes, por isso que eu falo que a gente tem que cuidar muito dessa linguagem, porque as linguagens às vezes não condiz com a ação e às vezes a gente, e com os sonhos, às vezes a gente tem um sonho, uma vontade enorme de mudar, de transformar, mas conservando a linguagem do opressor, a linguagem, né, da colonização, e por isso a gente precisa se esforçar em também fazer nascer, fluir novas formas de linguagem que sejam condizentes com os nossos sonhos, com a nossa vontade de ser cooperativo, comunitário, né, onde a gente possa se amar, possa conviver, possa ter uma coexistência que seja amorosa, que seja crítica, que seja reflexiva, mas que seja cooperativa. E isso tudo passa pelas linguagens que a gente acessa e pelas linguagens que a gente, muitas vezes a gente reproduz sem se dar conta, né? Eu acho que passa pela linguagem, pela arquitetura, pelos espaços. Eu penso muito nisso quando eu trabalhei durante 15 anos na escola. E muitas vezes, quando escola pública, estadual, quando chegava, às vezes você tinha um ambiente que estava muito depredado, muitas vezes sujo, porque a escola tinha uma questão de recursos, então não chegava o papel higiênico, não chegava o saco de lixo. A gente chegava para trabalhar numa segunda-feira, a escola toda varrida, mas os cestos de lixos lotados. E o quanto aquilo influenciava, né? E eu lembro muito de uma frase do Paulo Freire, que ele fala que o ético está muito ligado ao estético. Você não pode esperar algo muito diferente quando você não tem uma construção, uma linguagem, uma ambientação que possa pensar ou trazer coisas diferentes, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo, a gente ter esses novos signos, esses novos olhares, né? Para, como você disse, romper com essa linguagem ou com essa estrutura opressora que pega na gente. É isso, né? Então, dentro disso, o que é viver, né, neste mundo? E eu tenho uma cantiga que fala um pouco disso, né? E é uma cantiga que ela vem desse processo também vivido nos anos 80, ainda no Rio de Janeiro, que a gente refletia sobre o que é viver em condições tão opressoras, em condições tão de tanta crueldade e como colocar sonho nisso, como colocar amorosidade e ir transformando esse viver noutro tipo de viver, né? Ou de conviver, né? Então,
Viver neste mundo que é, viver neste mundo que é, finge mesmo que é otário, funda banco, vende armas, contentar-se de operário. Viver neste mundo que é, viver neste mundo que é, surfar no trem ao invés do mar, comprar fiado e não pagar, dançar a música que toca. Viver neste mundo que é, viver nesse mundo que é, dirigir na contramão, inibir o Criador, impedir a criação, cancelar a criatura por falta de opção, cancelar a criatura por falta de opção. Viver nesse mundo que é, viver nesse mundo que é, negar a ginga e a arte, alegria do Pelé, furar bloqueio da defesa com alegria do Pelé, meter gol na violência com dribles de inteligência. Viver nesse mundo que é, que é. O Rai, você fala desse movimento que você fez para o Rio na década de 80, foi a primeira movimentação que você faz de território, saindo da sua cidade? Você já tinha ido para outras cidades antes? Como que foi esse caminhar? E é nessa perspectiva que eu digo que no Rio eu renasci, eu nasci de novo, né? Então seria um segundo nascimento, né? E esse segundo nascimento foi muito importante, porque o Rio de Janeiro, naquele período conturbado do país, era desafiador e ao mesmo tempo fascinante, porque você ia do medo à vontade de sair daquela condição de opressão e a gente, como diz o Paulo Freire, começar a buscar os nossos inéditos viáveis, né? E então foi muito desafio, mas ali eu também fui buscando muita coisa, né? E isso que é importante, né? Porque você numa situação muito difícil, sem muito apoio, sem condições financeiras, buscando estudar, buscando escola, né, para continuar meus estudos, porque assim eu tinha saído de Mataraca naquela época era ginásio, né? Pouca gente na minha cidade tinha conseguido concluir o ginásio, pouquíssimas pessoas. Assim, eu era assim, o cara terminou o ginásio, Você né? saiu de Mataraca, você tinha quantos anos? E eu tinha 19, né? E fui morar sozinho no primeiro, uma irmã minha me emprestou uma casa e eu fui morar e um ano, assim, 19 anos, era uma criança, né? O cara do interior, vivendo no meio da mata, tomando banho de rio, a alegria de viver e de repente chegar num canto assim tão complexo, né? Cidade. E para mim foi um grande desafio. Esse certamente foi um dos fatores importantes para eu me superar, né? E poder avançar. E isso fui aí nessas buscas, a partir da própria escola, continuo trabalhando, estudando, e a gente começa, e essa história é interessante, assim, porque a gente sabe da criançada, da molecada que está aí estudando, que está também buscando o seu lugar no mundo, né? Ou nos mundos, porque aprendi que não há um mundo único, né? Quer dizer, são muitos mundos, cada pessoa é um mundo, cada lugar é um mundo, é uma realidade, é uma cultura, é uma possibilidade, né? Então, a gente acreditar nisso é muito importante. Como é que eu vou
me constituir no mundo e me reconhecer nele, né? Então, isso foi importante, porque eu fui encontrando o teatro pela primeira vez, assim, pô, é isso, teatro. O encontro com o teatro foi no Rio. Foi no Rio, né? Eu creio que toda esse segundo renascimento, né, ele foi disso, de encontrar as expressões que podiam me revelar como um outro. Você lembra essa primeira vez desse contato com o teatro, Raí? Foi uma loucura, porque, na verdade, foi uma festinha na casa de uns amigos e eu gostava de contar histórias, dizer coisas, era muito expansivo, e as pessoas diziam, pô, você dá para o teatro, dá para fazer isso aí. E aí me convidaram para isso em Realengo, e foi lindo, porque aí eu fiquei, não saí mais, que era o Grupo Revelação Teatro Amador do Rio de Janeiro. E esse grupo, acabei com o tempo, a gente participando desse caminhar, da trajetória desse grupo, até final dos anos 80, né? Um grupo importante. E ele era um grupo importante assim, e a gente circulava o Rio de Janeiro todo, a periferia do Rio, nós andamos todas as comunidades, né? Tinha uma mostra que era naqueles CSUs, que eu não sei se ainda existe, Centros Sociais Urbanos, e geralmente os Centros Sociais Urbanos, eles tinham na periferia da periferia, eram, né, onde a negada não gostava e tinha medo de entrar, a gente ia. E foi maravilhoso, até porque o grupo se reunia em um CSU de Realengo, né, dali de Magalhães Baixo, eu não sei muito, é um pouco uma fronteira. E daí também a gente vai descobrindo, o tempo vai passando, vai descobrindo a poesia de rua, e eu comecei também a escrever algumas coisas, então, e vim aí com muita vontade de pensar, de dizer as coisas, de me expressar, e a poesia, eu disse, rapaz, isso aqui está mais fácil do que comer, né? Poesia saía, e assim, Era arroz com claro, feijão que eram ali. uns poemas assim, mal arrumados, e o português bastante, enquanto língua culta, né? Você ficava todo desarrumado ali e tal. E eu digo, ih, rapaz. Aí continuei fazendo coisas, e aí foi quando conheci o movimento de poesia de rua do Rio, né? E onde as pessoas se encontravam no Amarelinho, no finais de semana, e a gente ali ficava à noite dizendo poesia nos bares. Muitos poetas. E fazia os seus livros. Era um período que você escrevia num papel, dobrava, né, um fanzine, e você vendia aquele fanzine, né, para poder tomar uns mimeógrafo, ainda tinha, né, o resquício daquele movimento que foi maravilhoso, né, movimento que está lá o Torquato, está lá o Afonso Romano Santana, né, esses caras, né, Cacaso, né, e aí a gente um pouco continuou isso já chegando o computador, a máquina elétrica, né, que você já foi antes do computador chegar no Brasil, chegou aquelas máquinas elétricas. Então, e aí começaram aquelas publicações juntando muita gente, cada um dava um pouquinho ali, dava uma edição, e esse movimento muito bacana que é o Poça d'Água, que é o Passa na Praça, que é a Poesia Te Abraça, que foi, sim, realmente o movimento que deu continuidade, deu vazão, porque ia para a rua. Passa na praça que a poesia te abraça. É. Quem que deu esse... Isso é de um grupo Poça d'Água, que é um grupo que tinha grandes poetas, né? Você tinha lá o Douglas Carrara, você tinha o Zé Cordeiro, você tinha Jorge Misael, tinha, não lembro o nome de todo mundo, esse núcleo, que era um núcleo. Mas aí eles abriam isso para os poetas, que avisavam, olha, vamos estar na Praça Science Penha, lá na Tijuca, vai todo mundo, né? Vamos estar lá em Pilares, vamos lá todo mundo, vamos estar no centro. E em
todo domingo a gente estava numa praça, aquela multidão de poetas, e às vezes dava confusão, porque não dava tempo, todo mundo passava uma manhã inteira, mesmo assim, uns queriam dizer uns dois, sabe aquele negócio de cara ansioso para colocar seu poema na rua? Assim, isso é simbólico, quer dizer, eu quero colocar, que você coloca seu filho na rua, e a gente dizia, colocar o poema na rua, né? Vamos colocar nosso poema na rua. Era quase assim, botar um ente, um ser, né, era parir, e tinha um poema realmente, que eu me lembro aqui, que não sei se era do Zé Cordeiro, que era o cara parindo o poema. Sai, poeminha, sai, meu amorzinho. Sai. Lindo, era um movimento extraordinário que influenciou alguns poetas aqui da Argentina, né? Eu tive uma época um contato com o pessoal da Colômbia, né? Reverenciando essa poesia de rua muito forte, muito potente, e popular, e politicamente também a gente não perdia essa dimensão, né, política do que estava acontecendo com o país, porque o que está acontecendo com o país está acontecendo com a gente, o que está acontecendo com a gente precisa mostrar para o país o que está acontecendo com a gente. Então, a gente pensa, o que está acontecendo com o país, o que você faz pelo país. Assim, o que você faz pelo país, o que você faz com você e que o país precisa saber, né? Que são coisas importantes que você tem, que você está dizendo, que você está sentindo, né? Que muitas vezes o cara que está trancado no gabinete, que está trancado dentro de uma escola, que está trancado, né, nos seus escritórios, ele não tem dimensão do que você está sentindo, do que você está pensando sobre aquele fazer dele lá e tá, né? E precisa saber. Então essa poesia de rua, ela foi fundamental isso, porque a comunidade toda ficava sabendo do que, pô, esses caras estão dizendo coisas, né? Num período, inclusive, ainda muito perigoso dizer coisas, e a gente dizer a muita gente, às vezes tinha que sair correndo porque o cacete baixava. Mas era sempre com muita alegria, com muito prazer do que estava fazendo, com muito sonho, muita vontade de querer que o país ficasse diferente, que a vida da gente pudesse mudar, e mudou, né, de alguma maneira. E você fala também que em determinado momento esse movimento do teatro com a poesia eles vão se convergindo, né? Na verdade, a poesia e o teatro elas têm esse diálogo, seja pelo texto, seja pela poética, pela estética, mas tem um momento aí de conversão. Como que acontece isso a partir desses movimentos que você está contando pra gente? Então, isso é muito bacana. Disso tudo tinha uma inquietação em mim que era assim, eu via aquilo tudo, né? E ficava. Aí tinha os primeiros recitais formais, com microfone, o cara chegava lá e passava quase 15 minutos para o outro poder chegar, então gastava-se mais tempo do cara chegar no microfone e trocar de poeta né, e a poesia, do que a poesia fluindo. Na rua isso era mais dinâmico, mais espontâneo. Você levantava o dedo ali, nem precisava levantar, que já sabia, conversava antes, ó, tu é depois de tudo, não precisa chamar. E eu também ia muito nos recitais clássicos desses poetas, né, dali do Real Gabinete Português, da Casa da Cultura Portuguesa, essas coisas da Academia de Letras e tal, esses caras. Eu adorava ir também. E ali eu aprendi que eu depois esses caras são maravilhosos, mas eu tive um sono, eu dormi, e eu acho que a gente pode dizer isso de uma outra maneira, né? Aí na rua ou nos bares do Rio eu já via um avanço disso, mas eu dizia, mas isso ainda está formal, ainda está. Eu tive um espírito um pouco anárquico, né? Dizendo, não, a gente pode fazer isso com mais alegria, com mais, né? E aí porque a própria natureza me ensinou isso, a Mata Atlântica, né, as árvores. Eu nunca vi uma árvore chamando, ei, vem mais para cá, ei, agora é a sua vez de crescer. Agora, não, era tudo assim no seu tempo. Né? Então, essa alegria, eu disse, poxa, e tem uma outra coisa, estou falando de democracia. Nós estamos num. Aí comecei a
buscar assim, puxa, será que também há opressão entre as linguagens? Porque já sei que há opressão entre as culturas, há opressão entre países, entre sistemas, né, de política, econômica, social, e assim, e será que há, e academicamente também, essa coisa do poder, do saber? Eu digo, eu acho, vou atrás disso. E comecei a ver, eu mesmo fazendo teatro, né? Eu via que, não, agora aqui tem o personagem, o protagonista, o cara que coisa, esses outros aqui vai fazendo uma coisa, mas tudo era ator, tudo era teatro. Aí também, olha, essa linguagem, esse figurino aqui caracteriza o personagem lá, não sei o quê. Então tinha uma relação de poder ali muito clara. A outra era entre o teatro em si, o gênero, com outras linguagens que são fundamentais para que o teatro aconteça, né? Então eu digo, puxa, tem negócio aí, né? Aí eu ia para o cinema, tem uma relação muito forte, né? Inclusive a coisa do ator, a máquina ali, você tendo que cumprir esses rituais e que não são feitas por você, não é a sua necessidade de fazer aquilo, né? E a sua vontade é se esticar, né? E aí, não, peraí, que tem, né? Tem uma estética aqui que ela é superior à tua vontade de se manifestar do jeito. Então tem um certo controle. E aí eu comecei a ver que era um negócio muito mais profundo, né? Que precisava mergulhar nisso. E aí eu disse, poxa, se a gente está precisando de diálogo entre as pessoas, de liberdade para a gente, perdão, para a gente criar, para a gente ser o que a gente deseja e gosta de ser, a gente precisa também mexer nisso nas linguagens, né? Porque essa opressão também vem daí, né? Na linguagem, já que somos seres na linguagem, né? Nós somos linguagem, nós somos na linguagem. Não há como a gente ser diferente, é o que efetivamente nos tornou humano, né? E a gente pode se tornar mais humanos quando a gente puder usar melhor isso, né? Viver melhor isso, de que linguagem, a gente lá o poeta da vila, né? O Noel Rosa diz assim, com que roupa, né? Com que roupa eu vou? Eu digo, com que linguagem, né? Com que linguagem eu acesso a mim mesmo? Com que linguagem eu acesso ao outro? Com que linguagem eu acesso um território? Que linguagem ela é mais apropriada para a gente se libertar junto, para a gente se amar, para a gente, né? Então eu não posso amar efetivamente, nem me relacionar de maneira cooperativa, amorosa, cuidadosa, usando uma linguagem colonizadora, uma linguagem repressora, uma linguagem ditatorial, né? Aí há conflito, não tem, uma coisa não bate, né? Então, a partir disso é que eu vou dizer, não, tem uma coisa, e aí nomeei isso como sendo poesia, isso ainda... Eu me lembro de um cartaz que eu fiz para um recital, e era um recital ainda. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na UERJ, na universidade onde eu estudava, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e tinha muitos grupos que recitavam poesia, e a gente era do Centro Acadêmico de Letras, né? E que o Lico Turli, né? Companheiro que está aí hoje, pelo mundo aí, mestre Lico, ele era o presidente, e a cultura a arte era muito importante, e a gente agitava a UERJ. E esse grupo um dia eu disse, pô, cenopoesia, né? Aí está lá um cartaz, e fiquei, cenopoesia, né? E aí, a partir dessas reflexões, dessas inquietações, eu fui começando a ver que, ora, se a poesia sozinha, ou se o teatro do outro lado, ou se o cinema do outro, se essas linguagens, a dança, elas sozinhas já é uma potência enorme de expressão humana, né, de revolucionária, imagine se botar elas para conversar e se entender né, e poder ter uma relação cuidadosa, amorosa, e cada um a ser no seu tempo, ao mesmo tempo, sem precisar se submeter umas às outras, isso dá uma coisa fantástica. E foi aí que a gente foi seguindo com essa ideia,
e que se afina com a ideia de um mundo democrático, de um mundo amoroso, de um mundo crítico, né? De um mundo com criticidade, mas com cuidado, né? E daí a gente foi retomando. Quando eu resolvo voltar para o Nordeste, né? A gente vai fazer um trabalho numa cidade do sertão do Rio Grande do Norte. Isso é quando? Isso é... Eu voltei em 88, porque eu ainda fui a tentar ver se conseguia atores e tal, para dar continuidade ao grupo que a gente trabalhava, ou fazer um outro grupo, criar um outro grupo, que o Revelação estava meio disperso e tal. E eu disse, olha, tem gente muito bacana estudando na Martins Pena. Aí o que que eu faço? Mas tem que fazer um concurso, Martins Pena. Eu disse, puxa vida, eu fazia. Aí fiz. Aí passei. Fiquei 1 ano na Martins Pena e fugi. Quando o pessoal soube, o cara já está, né? O cara está no Rio Grande do Norte, sertão e tal, que já havendo uma matéria que tinha saído na Globo, né? Uma reportagem sobre esse trabalho lá, com criança, dentro de uma escola que era na verdade era uma unidade da FEBEM. E a gente vai transformar essa escola, esse espaço que era dos meninos que passando muita fome, que era uma seca, muita sede, muito tudo, né? Sem condições de viver, e a gente vai discutir com eles. Olha, a gente não tem teatro, quer fazer teatro? Aí quero, mas como é que vocês vão fazer teatro? Porque aqui não tem teatro. Aí, como é que vamos andar? E saímos andando por dentro da Caatinga, e sim, muitas vezes nos rios, Rio Seco, e a gente ia discutir o Rio Seco. Por que esse rio está seco? Por que é assim? Por que tem que ser assim? E começávamos a brincar com aquilo, pegava uma árvore verde. Uma educação freiriana, né? Na época eu não sabia nem o que era, mas assim, a coisa mais linda é que era levar as crianças a refletir sobre sua condição humana, né? E aí, depois, olha, descobri que tem uma pedra muito linda ali. É mesmo, é. Vamos ver se é possível amolecer essa pedra. Aí eles riam, né? Como é que amolece uma pedra? Aí a pedra amolece quando a gente sobe nela com cuidado e começa a dizer poesia. Rapaz, ela fica molinha, ela fica parece assim fica a coisa mais gostosa do mundo. E não é que é. Aí começamos a brincar nessas pedras. Daí veio os teatros naturais de pedra de Janduís. Mapeamos vários, que eram aquelas formações rochosas que alguns têm muito assim, aquele cenário que pareciam uns teatros gregos, assim, aquela coisa dentro da caatinga, no meio das árvores, né, dos cactos. Algo extraordinário. E ali a gente ficava discutindo sobre a vida, né? A vida pode ser dura como essa pedra, mas ela pode amolecer, a gente pode amolecer. E pode ver nela uma outra coisa, porque ela é pedra, porque reduziram ela a pedra, mas ela pode se transformar em uma coisa, né? E assim ela se transformou em teatro de pedra, em espaço sendo poético. E a gente foi nesse diálogo com a cidade, fizemos um grande cortejo ainda nos anos, com 24 dias, não, um mês, menos de 2 meses. Cheguei em janeiro, no dia 24 de fevereiro, né, de 1989, resolvemos sair com tudo que os meninos tinham criado. Às vezes era Esses meninos da FEBEM lá. da FEBEM. Era E aí outros começaram a ir também, porque olha, tem um negócio lá. Tinha comida, né? E todo mundo ia atraído, na verdade, inicialmente pela comida. E aí a gente pegava e começou a discutir sobre essas possibilidades. E aí um dia a gente reuniu a nossa equipe, pô, vamos para a rua. A cidade de Janduís precisa conhecer isso que vocês estão fazendo, porque vocês são tratados como aquilo que não vale, é lixo, como algo, né, que não tem valor nenhum, que está aí para morrer ou aprender a matar gente. Que lá é uma região
cara, sempre foi uma região historicamente do cangaço, né? Então, estava lá essa marca, né, da violência. E aí a gente começou, disse, vocês vão mostrar que vocês fazem outras coisas, são capazes de fazer outras coisas. Vamos para a rua. Aí era quase 200 meninos e meninas, um sabia dizer um poema, aí os que não escreviam aprenderam um poema do Brecht, outro pegou um Drummond, outro pegou um João Cabral do Melo Neto, outros pegaram meu poema, alguns do próprio Zé Cordeiro, que eu levei algumas coisas. E assim a gente ia juntando o Ferreira Goulart, pegava os poetas também locais. E a gente começou a fazer, aí mandei fazer um pão, já que era um cortejo, e aí eu tinha consciência que era algo sendo poético, porque ele já colocava essas linguagens que era da pedra, que era do Rio Seco, que era do sertão, com outras figuras, como essa literatura reconhecida, né? E essas expressões das crianças, e o cortejo e a conversa com o povo, né? Esse conversar brincante, que eu acho que sendo poesia é um pouco isso, é um conversar brincante. Não é espetáculo, não é uma apresentação, é um viver, viver aquilo e refletir sobre aquilo que a gente está vivendo para se dar conta do que a gente está sendo, né? E daquilo que a gente pode ser mais, né? E nessa perspectiva, esse pão de 3 quilos, um pão doce, e nesse dia eu disse, olha, gente, esse lanche vai ser mínimo para os meninos, para eles sentirem fome mesmo, eles sentirem, já sentem, mas aí hoje vai ser algo diferente. E lá a gente vê se come esse pão, ou, enfim, vamos ver se aguenta. A gente não sabia se os meninos iam aguentar. Foi aquele monte de meninos, tinham paradas, aí rolava os poemas, rolava o discurso, rolava... E aí fomos, aí daqui a pouco a população começou a ir. E eu sei que no final, aí tinha um largo enorme, com aquela roda enorme, botamos uma paviola assim com o pão, como se fosse um quase defunto, né? Ou um jogador Aí jogamos ela ali no meio, e os meninos jogaram capoeira, acrobacia, que nessa época eu fazia acrobacia, fazia algumas coisas, que vinha do teatro, da formação de ator, né? E aí a gente começou depois das expressões finais dos meninos, veio a expressão do pão. E aí eu fiz o discurso, gente, esse pão é mentira, esse pão é o pão da indústria da seca, esse pão é uma promessa, esse pão não existe. Mas ele está vendo aí, está vendo o pão aí, você está querendo matar a gente de fome, pão, né? E aí eu disse, vamos ver como esse pão é uma mentira. Quando eu fizer um sinal, vocês vão comer esse pão. E esses meninos saíram para cima desse pão. Quando aí como foi todo mundo de uma vez, esse pão só ficou a cinza, ficou o pó, misturado com a poeira, só farelo. Parece que teve um menino que ainda conseguiu pegar a munheca do pão e saiu, né, correndo. E aí foi aquele silêncio, né? Puxa, o pão não existe mesmo. A gente precisa criar condições para que a gente possa ter pão, e o pão feito pelas nossas mãos, o pão que pode ser o pão da nossa verdade, né? Nem é da mentira, nem da verdade de ninguém, é a nossa, né? E isso foi algo marcante na vida E a cidade hoje, ela está lá, Janduís, e depois disso, a gente, já nos anos 90, eu retorno ao Rio, mas passei um ano, e em 91 a gente volta, e já o trabalho continuou lá com o nosso querido Júnior Santos, nosso mestre, irmão querido, né? A Vera Dantas, né? Que uma médica, que é atriz, que é uma bruxa, eu digo que é minha irmã xamã, né? Que é uma médica, uma referência hoje em educação popular em saúde, uma freiriana extraordinária, e o Hélio Rocha Lima, que era, na época, um companheiro da Vera, um ator fantástico, que ficou lá
nesse período, cuidando, e já vinha desde o início. E essa relação entre a Cidade da Vera, um trabalho que o Júnior, que a Vera, o Hélio faziam lá em Carnaúba, fizemos essas crianças se encontrarem em Janduís. Foi o primeiro encontro dos meninos, palhaços, poetas, e dali a gente considera até que teria sido o primeiro escambo. E em 91 a gente resolve fazer uma reunião dos grupos de teatro de rua do Rio Grande do Norte e esses de Capuí, onde tinha começado um trabalho, a fazer para a gente discutir as condições das práticas culturais no Rio Grande do Norte e no Ceará, e aí daí surgia, porque não estava marcado para isso, o primeiro escambo. E esse primeiro escambo vem por conta desse processo vivido com essas crianças, atraiu o Júnior, atraiu a Vera, atraiu muita gente da região. E o que acontece? Dali a gente começa a ver que há uma necessidade da gente mexer nessa estrutura, inclusive na linguagem, porque era até ali, costumava-se fazer festivais, onde o cara bota o pé no pescoço do outro, ou não termina seu espetáculo, não assiste o outro, né? Vai falar mal nas coxias, né? Quer dizer, um ambiente de muita agressividade, ou seja, cara que tem um espetáculo falando de revolução e conservando uma linguagem autoritária, uma linguagem violenta, hostil, né? E isso acontece muito até hoje. E a primeira coisa que a gente pensou foi, olha, nós vamos romper com essa ideia de festival e aqui vai ser um escambo, onde cada um traz sua coisa, né? Um ambiente de troca, um ambiente de cooperação. E aí quem morava num canto que tinha rapadura levava rapadura, outros levavam laranja, quem era do mar levava peixe, e nessa brincadeira arroz, feijão, a comunidade também começou a investir, a apoiar. E ele acontecia em numa escola pública. qual cidade? Essa foi em Janduís, o primeiro foi em Janduís, no Rio Grande do Norte, né? Desse primeiro encontro, em 91, é que disseram, rapaz, vamos fazer outro? Né? E aí fomos para Carnaúba dos Dantas, a terra da nossa Verinha, da Josi Dantas, né? E que o Júnior hoje é cidadão de lá também, e de muitos, aqueles que eram adolescentes, crianças, dos grupos de Carnaúba, hoje estão lá cuidando. E daí não parou mais. Depois fomos para Capuí, aí depois fomos circulando. E foi espalhando, né? Espalhando, e hoje o escambo é uma imagem muito potente assim, de organização artística, política, social, de prática cooperativa, né? De arte e de resistência, porque um dos motivos também dos escambos, desse primeiro encontro, que se tornou escambo, era apoiar a gestão popular de Janduís, que estava passando perseguição do governo da Arena, né, que era PSD, já no PSB, nem me lembro mais, era o povo da Arena, que resquício da ditadura, né, dos Maia, e que esses caras perseguiam a prefeitura. Era PFL, pronto. Então, era uma perseguição só, e a gente foi também. Então, simbolicamente foi algo muito forte, é tanto que está lá, já estamos aí de 91 para cá, o escambo existe, anda um pouco assim, a gente não tem feito muitos encontros, porque esses encontros é da necessidade dos grupos que fazem o movimento. Mas isso nasce, e a coisa mais importante é que isso se dava dentro de escolas públicas, né? A gente sempre ocupava o espaço público e era sem patrocínio de ninguém. A gente produzia isso junto com a comunidade. Então, escola pública, as próprias merendeiras, a comunidade, às vezes, dizia, não, tinha um filho ou uma filha que fazia parte do grupo, dizia, não, eu vou cozinhar. É domingo, sábado, domingo eu vou. Às vezes se arranjava alguma coisinha para ela e o restante
era a comunidade. Transporte eram os grupos que se articulavam nos seus lugares para chegar lá, às vezes muito longe. Então, uma organização assim, a praça era pública, então a gente não precisava pedir nada a ninguém. Chegamos a ocupar câmaras de vereadores para dizer, olha, você não está apoiando o grupo do Escambo, que é daqui, que é um grupo importante, precisa de políticas públicas, fizemos isso, né? E o Escambo sempre trabalhando também nessa perspectiva da cena poesia. A cena poesia certamente é uma das linguagens importantes, porque o Escambo é de uma amplitude muito grande. Então, vai das manifestações culturais, né, populares, né, do boneco reizado, do boi, do pastoril, aos vários estilos e tendências de expressão teatral, da poesia, como da música, muita música, um grau de musicalidade muito forte, a capoeira, né? Eu perguntei porque, puxando a questão da própria cena poesia, a gente vai ver que vai espalhando também para outros lugares, né? Aqui em São Paulo mesmo, eu ouvi falar primeiro, eu sou poeta, escritor, circulo pelo movimento de saraus, de slam, então contato com a Jo Freitas, ela foi uma das primeiras que me trouxe um pouco da questão da cena poesia, mas a gente tem também, por exemplo, recentemente, a mostra do grupo Oráculo de teatro, inclusive que convida você para vir para cá. Deixa eu chamar aqui um ator, diretor, faz parte do grupo Teatro de Oráculo. Chega para cá, Edson, por favor, encosta aqui com a gente. Participação aqui do Binho, nosso... E aí, senhor Edson, tudo tranquilo contigo? O Teatro Livre de Rua é simples como cocada. Feito nas ruas, nas feiras, nas calçadas. Vendido aqui mesmo a preços populares. Nossos textos, nossas personagens, nascem do contexto. Da mensagem da feira, da beira-mar, do aceiro da civilização, da garganta do camelô, do vendedor de histórias do brejo e do sertão. Das frases de efeito que rodam na roda. O teatro livre de rua, mais que virtual, é virulento. Mobiliza e ativa o pensamento. Vida é ato. Somos teatro. O teatro, pelo perigo que corremos, somos teatro. Pelo perigo que trazemos, somos teatro. Pela dor que sentimos no outro e pelo outro, somos teatro. Somos por todos os atos. Somos teatro. O bom da cena poesia é que ela permite a liberdade. Eu nunca sei direito os versos, que é um poema longo, mas tem essa questão da liberdade. É autoral? Não, Rai Lima. Do Rai Lima. Isso faz parte do espetáculo Pelas Ordens do Rei que Pede Socorro, espetáculo do qual o Buraco do Oráculo se debruçou sobre a cenopoesia, sobre essa estética de colocar todas as nossas linguagens, mundos, para conversar na construção poética de um trabalho teatral que, mais do que teatral, ele é ato, né? Cada vez ele rompe as paredes do teatro convencional, da arte convencional, para trazer um lugar de diálogo primeiro com todos os atores e atrizes do coletivo, depois com o espaço do qual ocupamos, né? E nesse lugar de liberdade, né, gostaria de deixar aqui uma pergunta, uma provocação para o Rai. O quanto é difícil a gente lidar com isso, com a liberdade? Porque a cenopoesia nos provoca nessa questão de estarmos livres ou procurar outros lugares, né? Talvez uma própria anarquia, né? Onde a gente não se coloca dentro de hierarquias. Isso eu estou falando até dentro das relações de vida mesmo, não só das relações de arte com a arte. E isso é difícil, porque estamos acostumados a viver dentro de mundos e de coisas engessadas, onde é necessário ter alguém que manda e alguém que obedece.
alguém que estabelece regras e alguém que segue as regras, né? E a Cenopoesia, para mim, é esse lugar da liberdade. Mas é muito difícil lidar com isso. É muito difícil porque estamos acostumados a lugares onde você é obrigado a saber o que é que você tem para fazer, né? É isso. Eu agradeço muito a conversa, né? Esse podcast que está sendo maravilhoso, né? Os episódios estão sendo cada vez mais instigantes da gente fazer contatos com poetas, poetisas, todo mundo em rede. Valeu! Valeu, gratidão. Gratidão, Edson e toda turma do Buraco do Oráculo, esse grupo de estudos que começa a ganhar força aqui em São Paulo, né? Animado aí pelo grupo Buraco do Oráculo. E tem sido muito importante isso. E a gente já fez até agora 3 encontros assim de nível nacional, né? De pessoas que em alguma medida têm sua prática inspirada, Trazer um pouco do escambo para cá. um pouco do escambo, um pouco da cenopoesia, né? Quer dizer, esse encontro foi um pouco assim de esses 3 encontros que ocorreu, um em Capuí, em 2018, um em Mataraca, lá onde eu nasci pela primeira vez, e a gente... Mataraca foi quando? Mataraca foi em 2019, foi em janeiro, e a gente foi, o último dia foi exatamente no encontro do Rio Camaratuba com o mar. E o mangue, Sendo poético, essa imagem. muito. E o nascer do sol, 4 da manhã a gente estava lá, porque o sol, nesse período, nasce muito cedo ali, naquela região da Paraíba, né? E a gente estava lá, depois entramos no mangue, e a coisa mais bonita é que o Buraco do Oráculo ia fazer o seu ato numa praça lá na praia de Barra do Camaratuba e decidiu a sua maquiagem era a lama do mangue. Ficou uma coisa, ficou extraordinário, né? Ficou aquela marca da relação, né? Direta e afetiva com a própria natureza que estava ali dizendo coisas e nos emocionando, foi emocionante, foi algo assim muito importante. Então, eu acho que essa coisa do difícil, né? Como é que eu faço isso? É difícil. Eu tenho uma coisa que eu digo que não é fácil nem difícil. É urgente e necessário. Olha só, não é fácil nem difícil, é urgente Urgente e e necessário. necessário. E dizendo isso, eu fico atentando que a cenopoesia realmente é a gente atentar para as relações humanas, que tipo de relação nós estamos, além da questão da linguagem que eu já coloquei, quer dizer, que tipo de relação pode nos servir, pode servir ao bem comum, pode servir a essa melhora, né, para esse ser mais que tanto Paulo Freire fala, de nós como os humanos. Porque eu digo num ato que eu converso, de uma conversa brincante, que eu digo que é um ser em rodopios reflexivos nos limites da linguagem. E ali eu faço uma reflexão. A primeira é que ninguém está imune aos efeitos de uma relação, por mais superficial e fugaz que possa parecer. Não temos como fugir. Somos refeitos, modificados
piorados ou melhorados conforme as relações que estabelecemos uns com os outros, seus mundos. Cabe-nos observar, perceber e discernir que relação pode nos tornar ou não humanamente melhores. Uma enseada tranquila, supostamente controlada, governada por oceanos de razão, pode subitamente ser transformada em mar revolto, tsunâmico, por uma porção mínima de emoção contaminada de energia bruta, sem tratamento, geradora de reações perigosas, violentas, curtos-circuitos. Cabe-nos escolher e cada escolha indica responsabilidades e consequências. Cada escolha é um parto de risco, que exige cuidado, observância, coragem e muita perícia. Mas muita perícia. E eu diria, Rodrigo, que, como diz Maturana, ao sairmos, inspirado em Maturana, eu fico pensando que ao sairmos do útero biológico para o útero cultural, daí por diante não paramos mais de nascer. Vamos como pessoas renascendo e nos reconfigurando a cada interação, a cada contato. Quanto eu já me modifiquei, já me mudei nesse contato hoje contigo, sim, com o Marcelino, com aquelas crianças, né? Com esse espaço. Então, não paramos mais de nascer. Relação é lugar de cura, de enfermidade, de opressão, de libertação, de aprendizagens. Devi corpóreo, devi ancestral, virar planta, água, pedra, bicho, no dizer da Maura Baioc. Como ser sendo, na fluidez emocional presente, um fluxo de diferentes diferenças em harmonia, cuidadosa e amorosa. Sim. O que conserva? O que serve ao bem comum? O que conservar? O que fica do que fomos no que muda a cada reconfiguração? Em nós. Nem superficial, nem profundo. Urgente e necessário. Nem superficial, nem profundo, mas urgente e necessário. Catar estilhaços, juntar cacos clonados, fragmentos largados de gente e mundo, fragmentos largados de gente e mundo. Trinchar, destrinchar cuidadoso, como tocar em corpo de enguia, depois mexer, triturar novamente. Esse caos de multidão sem natureza, da impureza, da massa amorfa, só vá. Líquido é fazer o que é indiferença, descansar por um tempo a massa do pão da utopia, ligeiro como o milagre da divina providência. E no calor do ventre cósmico, o útero prem eterno, onde tudo se concebe, nasce e cria, em gestação de devires o porvir fecundo, a prole presciente anuncia.
E assim, eu quero agradecer imensamente sua presença, sua troca, as palavras, sucesso. Vou só fazer alguns agradecimentos e eu deixo você fechar aqui. Queria dizer que a gente está nas redes sociais, se você quiser acompanhar este e outros programas, Casa Poética SP, Teatro Flávio Império. Dizer também que essa edição do Casa Poetcast contou aí com produção audiovisual da Silvio Som, figuras aí do Diogo Hans, Binho Santana, produção geral aqui da Casa Poética também, com a Mônica Alves. Realização do Teatro Flávio Império, e aí eu queria agradecer ao Edson, que está aqui na figura de gestor, agradecer ao Rodrigo, que sempre nos apoia aqui no audiovisual, no som, agradecer ao Ricardo, que está aqui sempre na parte da iluminação, todo mundo aqui que faz parte do teatro. E agradecer novamente aos nossos convidados. Se quiser dar as palavras finais para a gente poder fechar aqui, Rai, fica à vontade. Vamos duas coisinhas. Uma é que a gente não pode abrir mão de procurar em nós a força que a gente precisa para não só continuar vivendo, mas sendo aquilo que a gente necessita ser. Procura no universo a luz suficiente para te iluminar. Na revelação da própria luz, da tua luz em ti, da tua luz em ti, procura no universo a luz suficiente para te iluminar. Na revelação da própria luz, da tua luz em ti, da tua luz em ti. A outra é que a vida é leve e eu queria agradecer a vocês, né, ao Buraco do Oráculo, a turma do teatro, Flávio Império, Binho, Hans, né, que está com a gente aí durante a mostra toda, uma alegria. Participou do 3º Encontro Nacional da Poesia, que aconteceu, foi esse ano já, não foi o ano passado? O ano passado, né? E muito agradecer ao Rodrigo por esse momento de poder estar aqui, de poder, inclusive, a gente se conhecer e poder, né, pessoalmente, agradecer muito e parabenizar por essa iniciativa belíssima, esse diálogo com as escolas, com as crianças, com os educadores, né, com o mundo, né, porque isso vai circular por aí. Então, e para encerrar, eu queria deixar essa mensagem de uma parceria minha com o grande poeta Reginaldo Figueiredo, que é de Fortaleza, da Vila de Poetas Mundo, né? É uma vila onde moram os poetas. Eles se reúnem, eles cozinham uns para os outros, para ninguém se atarefar e poder ter tempo para a poesia, né? A cozinha é uma cozinha comunitária e eles são lindos, e o Reginaldo e a Ana, né? E então eu digo o seguinte: o que te sustenta mais?
o sopro em cores do universo, os bens materiais, o que te sustenta mais, o sopro em cores do universo, os bens materiais, que fazem tudo de tuas crenças, de ti, de tua arte, de tua ciência. Quanto de amor te faz, com quanto amor te faz, o que te sustenta mais, o sopro em cores do universo, os bens materiais. A vida é leve, a vida é leve, a vida é pesada, é você quem faz, é você quem faz. A vida é leve, a vida é pesada, peso que carrega, é você quem faz, é você quem faz. O que te sustenta mais, o sopro em cores do universo, os bens materiais. A vida é leve, a vida é pesada, o fardo que carrega, é você quem faz, é você quem faz. O que te sustenta mais, o sopro em cores do universo, os bens materiais. A vida é leve, a vida é pesada, o fardo que carrega, é você quem faz. Gratidão. É isso aí, acompanha a gente nas redes sociais, nas principais plataformas de áudio. Ficamos por aqui. Obrigado, Relima. Obrigado a todos e até breve, até a próxima Casa Podcast. É nóis, valeu!